estamos vendo nesta oportunidade a qual Deus Ele nos concede mais uma vez. Estamos aqui nessa tarde, no nosso canal, na nossa página no Facebook. Sou o apóstolo Sandro Luiz, com o Ministério Apostólico, com a Igreja Primitiva do Senhor Jesus Cristo. Nessa tarde, nesta noite, ou nesta manhã que você vai nos visualizar, eu já quero logo te desejar a paz do Senhor Jesus, que o Senhor inunde você, a sua casa, de bênçãos e vitória. Que o Senhor traga grandes livramentos para você nesse mundo no qual nós estamos vivendo e caminhando. Que o Senhor derrama bênçãos sobre a sua família, sobre o seu lar. Que o Senhor abre portas para você, que até mesmo o homem já venha fechar. E que o Senhor Ele possa fazer do seu ministério um ministério abençoado, próspero, um ministério focado em anunciar a palavra e as escrituras do nosso Senhor. Então você aí que tem um ministério que vai nos ver, você aí que sonha em pregar a palavra do Senhor, ser pregador itinerante, pregador do Evangelho do Senhor Jesus Cristo, que sonha, que tem uma chamada, que tem lutado, se esforçado por ela, que tem batalhado por aquilo que o Senhor te concedeu e te prometeu um dia. Nós sabemos que a luta não é fácil, as provas é difícil, a luta ela vem contra a nossa vida, contra a nossa chamada, contra a promessa de Deus, para tentar impedir e aniquilar os sonhos e os projetos de Deus se realizar na vida daqueles a qual Ele um dia prometeu. Mas nesta manhã, nesta tarde, nesta noite, eu venho nessa tarde, nesta manhã, nesta noite, como um pregoeiro do Evangelho do Senhor Jesus, como boca de Deus sobre a sua vida, profetizando a sua história, que o seu ministério seja abrangente, que alcance povos, nações e reinos. Que o seu ministério seja um ministério focado na obra de Deus, na pregação da palavra de Deus. E eu profetizo na sua vida que os seus sonhos sejam cumpridos, os projetos que Deus realizou na sua vida sejam concretizados para a glória dele. Porque quem faz a promessa é o nosso Deus. Quem sonha um dia é o nosso Deus. E Deus ele escolhe pessoas para usar. Então a palavra de Deus é que está em jogo. Se você tem uma promessa, se você foi chamado e escolhido, fique tranquilo, fique despreocupado, porque aquilo que Deus prometeu para você vai chegar nas suas mãos, querendo o inimigo não, querendo o homem não, Deus ele vai realizar, porque é Ele que prometeu, que é Ele que falou, e Ele é homem, Ele não é homem para mentir, Ele não é homem para te iludir e frustrar aquilo que você tem sonhado e almejado da parte dele. Então, se você tem uma promessa, descanse em Deus, busque ao Senhor, se dedique, se esforce, tudo aquilo que estiver ao seu alcance para fazer para a obra e o crescimento da Bíblia, da palavra de Deus, faça. Não se importando com as pedradas, com as pancadas, com as renúncias, não se importando com a oposição, porque nós sabemos que aquele que tem um chamado, uma promessa, ele vai passar por momentos de dificuldade, ele vai passar por momentos de luta, ele vai passar por momentos de perda, ele vai passar por momentos de chacota, ele vai virar riso na boca daqueles que não receberam, ele vai incomodar aqueles que não têm, mas o nosso Deus, ele é fiel. O nosso Deus ele é fiel para cumprir todos os propósitos a qual Ele designou pela sua própria escolha, pelo seu próprio poder e pela sua própria vontade. Hoje nós vamos pregar um pouco para você aí do outro lado. Eu já estou me maravilhado porque eu já tenho sentido a presença de Deus aqui neste local,
onde eu venho ministrar quase todas as noites. Eu faço vídeos ao vivo no nosso canal no Facebook e posto aí nas nossas redes sociais, aí no nosso canal no YouTube. E eu muito me alegro e fico maravilhado, porque quando eu venho pregar, o Senhor venha nos encher, o Senhor venha nos inundar com a sua palavra, com a sua promessa, com a sua unção e com o seu poder. Então aqui nesta tarde, onde você está me vendo, ou é noite ou é dia, aqui eu já me sinto alegre, porque eu já tenho sentido a presença do nosso Deus e o Consolador, nos consolando, nos animando, nos fortalecendo nesse momento de prova que nós estamos passando aqui. O apóstolo Santo Luís também passa prova, o apóstolo Santo Luís também passa luta, para a gente chegar aqui hoje, para a gente pregar para você aí que vai nos ver, que está nos vendo. Há uma dedicação, há uma renúncia, há perseguições, calúnias. Nós vivemos até mesmo aí entre falsos irmãos. Muitos são as lutas, as adversidades e as tribulações a qual nós venhamos enfrentar e temos enfrentado, e o Senhor tem olhado e tem visto e contemplado a nossa vida. E para você ter uma ideia, ter um conhecimento mais desse Deus, nós estamos aqui porque é Ele que cuida, é Ele que fortalece, é Ele que anima, é Ele que levanta e é Ele que sustenta os seus, a qual Ele escolheu. Nós vamos entrar numa mensagem nessa tarde que é linda, é uma mensagem muito poderosa, é uma mensagem que nós venhamos trabalhando já, estamos trabalhando. Eu estou um pouco com minha voz embargada, porque eu estou um pouco com rouquidão na garganta, ferida na garganta, mas nós estamos aqui para pregar, porque nós gostamos de falar, de levar o Evangelho da salvação, de anunciar a Bíblia Sagrada, de falar do poder das maravilhas desse Deus. É por isso que nós estamos aqui. Mas se você ficar comigo até o final, você vai ver o que Deus ele pode fazer na vida daqueles que Ele escolheu a dedo, que Ele selecionou, separou. Você vai ver as maravilhas que Deus ele pode fazer pelos seus. Fique conosco aí, nos ajude aí, comente, quiser divulgar o nosso vídeo, se inscrever no nosso canal, é Apóstolo Santo Luís. Entre aí, se inscreva, compartilhe o nosso vídeo e nos ajude a divulgarmos a palavra de Deus, os ensinamentos de Deus, o seu poder e as suas maravilhas que Ele fez, que Ele realiza e que Ele pode concretizar na vida dos seus eleitos. Não deixe ninguém fazer chacota de você, não deixa ninguém te incomodar, não deixa ninguém te atrapalhar, não deixa ninguém fazer você de zombaria de você. Você é a menina dos olhos de Deus. Você é o bichinho do Senhor. Bichinho do Senhor você é a menina dos olhos de Deus. Estão falando, estão criticando, estão julgando. Continua servindo a Deus e buscando ao Senhor, para Ele vir fazer um milagre na sua vida, para aqueles que riram, debocharam, zombaram, perseguiram, te excluíram, ver o poder de Deus e as maravilhas que Deus ele pode realizar na vida dos seus eleitos, na vida daqueles que Ele chamou. Nós vamos entrar numa mensagem bastante conhecida, uma mensagem onde se ouve até hoje, nos dias de hoje, que o menino ele veio lutar com um gigante, um menino que venceu um gigante, que estava afrontando o exército do Deus vivo, um inimigo que era da parte dos filisteus, que estava afrontando o exército do Deus vivo. Nós vamos entrar nesta mensagem, mas nós vamos voltar um pouco atrás para saber a história, para sabermos a luta, a prova
e as perseguições para ele chegar nesse gigante. Nós estamos falando a respeito aí da mesa profética. O tema desta mensagem hoje para você é mesa profética. Lá no livro de Samuel, 1 Samuel, lá no capítulo 16, no versículo, a partir do versículo ali do 11, vamos ler o 11, o 12 e o 13. Assim perguntou Samuel a Jessé: acabaram-se os teus filhos? Respondeu Jessé: ainda falta o menor, que está apacentando as ovelhas. Disse Samuel: manda chamá-lo, não nos assentaremos à mesa até que ele chegue. Então mandou buscá-lo e o fez entrar. E ele era ruivo, de belos olhos e de boa aparência. Disse o Senhor: levanta-te e unge-o, e este mesmo. Assim tomou Samuel o vaso de azeite e ungiu no meio de seus irmãos. E daquele dia em diante o Espírito do Senhor se apoderou de Davi. Então Samuel se levantou e foi para a sua casa em Ramá. Você aí que está nos vendo, esse texto é um texto bem conhecido, onde vai falar a história do menino chamado Davi. A Bíblia vem dizer que Samuel, ele é um profeta de Deus que ungiu, que foi escolhido a Deus, por Deus, escolhido a dedo, nomeado por Deus para ser sua porta-voz sobre a face da terra. Esse homem que um dia ele recebeu um cargo de sacerdote, de juiz, até mesmo aí de profeta. Então ele era um homem a qual Deus o amava. Deus o escolheu para ser o seu profeta peculiar, para ser o seu porta-voz e para fazer a sua vontade. Este homem que noutra hora já tinha ungido um rei, consagrado um rei a mandar de Deus, um homem que desceu o azeite da cabeça de Saul, um homem a qual disse, instruiu Saul na palavra de Deus, mas este rei, ele vai crescendo, ganhando proporções e ele começa a fazer do seu jeito as suas vontades e os seus quereres. Ele começa agora a desobedecer a palavra de Deus, a qual Samuel tinha ordenado, e Deus aparece novamente para esse profeta chamado Samuel, e diz as seguintes palavras: Samuel, toma o seu vaso de azeite e desce à casa de Jessé o belemita, porque de lá eu me provi de um rei, porque de lá eu escolhi um que é segundo o meu coração, que irá cumprir todas as minhas palavras e fazer a minha vontade. Este homem que era obediente, um homem muito sábio, instruído, um homem que era um homem fiel a Deus, ele vai descer à casa de Jessé o belemita. Este homem que noutra hora ele deu um aviso, uma correção a um sacerdote que estava vivendo erro, seus filhos estavam errados, e ele vai proferir as palavras que eram palavras de conselho. Hoje em dia, eu já quero logo abrir uns parênteses. Hoje em dia, quando você prega conselho, hoje em dia, quando você vai falar de correção, não querem ouvir, preferem desobedecer a voz do profeta, preferem excluir o que o profeta diz e preferem fazer coisas erradas. Então, quando você leva uma palavra de correção, não aceita. Não gostam de correção. Se você prega correção, a sua agenda é fechada. Se você prega correção, ninguém te convida. Mas o próprio Deus ainda ele é fiel para cumprir as suas palavras e as suas promessas.
Não precisa você ser convidado para pregar em congresso. Não precisa você ser convidado para pregar em convenção. O que importa é permanecer fiel a Deus. Aonde é que você estiver, aonde você chega, você leva a presença de Deus. Aonde é que você está, você faz a vontade de Deus. Porque é assim que os servos deles fazem. Este homem que pega este azeite, agora ele está chegando na cidade de Belém. Ele está indo na casa de um homem que Deus mandara ele ir um dia. E ele chegando na cidade, muitos já o avistam de longe. Alguns já se incomodam com a presença dele. Por quê, apóstolo santo, isso? Porque sabe que esse homem quando vem, sabe quando esse homem aparece, é mandado de Deus. Foi Deus que mandou, esse homem não aparece em qualquer lugar. Ele só aparece quando Deus o envia. Ele só vai aparecer quando Deus manda um recado. Quando Deus quer falar, levanta Samuel. E quando viram Samuel chegar na entrada da cidade, aonde estava residindo Jessé com a sua família, alguns se prontificam e perguntam para ele: é de paz a sua vinda aqui, profeta? É de paz a sua vinda aqui, profeta? E o profeta logo vai dizer: não, fique tranquilo, despreocupado. Eu só vim sacrificar, fazer um sacrifício a Deus. E eu quero convidar alguns para participar comigo desse sacrifício, a qual eu irei sacrificar. E ele vai dizer que ele vai entrar na cidade, vai na casa de Jessé, o belemita, para participar dali daquela mesa profética, para participar ali daquela comida que o profeta come. Para estar ali sentado na mesa, ele vai chamar alguns. Ele chama Jessé, chama os seus filhos. Ele começa a preparar o banquete, a mesa para ser servida. E ele convoca todos os filhos de Jessé para sentar com ele à mesa, para se alimentar com ele à mesa, porque ele tem um recado de Deus para dar para aqueles que estão na mesa. Sentar com eles. E ele começa a, até mesmo ali, olhar e observar os seus filhos. Os filhos de Jessé eram homens esbeltos, eram homens robustos, formados. Alguns eram lutadores, alguns pertenciam ao exército de Saul. Alguns estavam ali trabalhando no exército de Saul, lutando e vencendo guerras. E ele começa a olhar para um, para outro, e ele começa a ver que os filhos de Jessé foram eles nomeados por Deus para ser um rei, para reinar em Israel. Ele começa a olhar o primeiro, o primogênito chamado Abinadad, um homem robusto, um homem bonito, forte, que sabe manusear espada, lutar com espadas. E ele olha para esse homem, esse moço, esse varão, e começa a dizer: eis aí o eleito do Senhor, eis aí o ungido do Senhor. O Senhor aparece a ele na calada, no silêncio, e diz: Samuel, eu não vejo como o homem vê. Samuel, meu servo, eu não olho a aparência, eu olho por aquilo que está dentro. Eu não sou como os homens, Samuel. Samuel se assusta, começa a vir outro filho, ele começa a olhar para os outros filhos, sucessivamente ele começa a olhar para todos os filhos que estão à borda da mesa, que estão ali reunidos para sentar na mesa profética, para se alimentar com ele e para ele dar o recado de Deus. E passa a todos os filhos de Jessé. E ele começa a olhar e não vê.
E ele começa até mesmo a temer. E ele vai perguntar para o pai dos moços, chamado Jessé: olha, acabaram os seus filhos, acabaram-se os mancebos. Jessé vai dizer: não, eu tenho mais um. Eita Deus, eu tenho mais um que está no campo, apacentando as ovelhas. Ele está no campo porque ele é pastor de ovelhas. Ele toma conta das ovelhas malhadas ao meu mandar. E ele não está aqui na casa porque ele saiu a pastorear e está pastoreando e apacentando as ovelhas. Samuel olha para ele. Samuel olha para ele e diz: olha, manda chamá-lo. Manda chamá-lo. Porque nós não se assentaremos nesta mesa, nesse banquete que eu preparei, que você vai comer da carne que eu como, você vai comer da comida que eu como. Enquanto ele não chegar, nós não se assentaremos à mesa. E foram logo correr atrás do menino Davi. E foram logo chamar o menino Davi. Quando Davi chegou na casa, que o profeta bateu o olho nele, fixou os olhos nele, o profeta logo vai tomar um susto. Por que, apóstolo São Luís? Porque o profeta olhou e olhou como os homens olhavam. O profeta olhou a aparência. O profeta olhou e viu que o menino era um menino ruivo, com os seus cabelos encaracolados. Ele era de baixa estatura. E o profeta olhou julgando ele e apontando para ele. E o profeta vai dizer: Senhor, é esse? Senhor, é esse que o Senhor me enviou aqui para ungir como rei de Israel? Deus apareceu para o profeta e disse: é esse, Samuel. É esse menino que eu ungi para ser o novo rei de Israel. É esse menino aí que está na sua frente, que vai liderar o meu exército, que vai sentar no trono, que vai fazer a minha vontade, Samuel. Samuel todo trêmulo, não perguntando mais nada a Deus, ele pega o chifre, a qual continha o azeite, ele pega e abre, e começa a ungir Davi na frente dos seus irmãos, e começa a derramar o óleo na cabeça do menino. O menino vai recebendo, e o Espírito Santo vai descendo, o Espírito vai se apoderando daquele menino, e aquele menino, quando ele recebe o Espírito de Deus, ele se transforma numa outra pessoa. Davi agora nunca mais será o mesmo. Davi agora nunca mais vai ser o mesmo. Porque a aparência é a mesma, mas o que está dentro dele é o Espírito Deus vivo. O que está dentro dele é capaz de lutar com o gigante. O que está dentro dele é capaz de vencer Golias e dar vitória para o povo de Deus. Os irmãos dele, quando viram o azeite ser derramado sobre a cabeça daquele menino, ficaram indignados e enfurecidos. Os irmãos dele, o pai dele, não aceitou ele como ungido do Senhor. Aí entra a parte boa da história. Aí entra a parte que muitos não gostam de passar.
tem que trilhar, mas muitos querem colocar o carro na frente dos bois. Entra a parte agora que Davi recebeu a unção de Deus, e junto com a unção vem a perseguição. Junto com a unção de Deus vem a renúncia, a rejeição, vem o menosprezo, vem o abandono, vem a inveja, vem o olho gordo, vem a calúnia, vem a mentira. Eles se assentaram na mesa com o profeta, mas tiveram que esperar o menino Davi chegar. Estão fazendo mesas. E estão querendo se assentar, estão sentando na mesa. Mas estão esquecendo de chamar o menino Davi para participar do banquete da mesa profética. Estão esquecendo o escolhido de Deus, que está no campo apacentando as ovelhas, que está lutando com o urso, com o leão, que está enfrentando prova, luta, deserto, perseguição, sem ser visto. Estão esquecendo de convidar os convidados para a mesa. Davi, ele se assentou na mesa, comeu com os seus irmãos, com o seu pai, com o profeta. Depois do banquete pronto, degustado o banquete, Samuel, ele volta para sua casa. E Davi, ele fica na casa com os irmãos. Começa a briga entre eles. Começa a pequena discussão. Muitos não aceitam Davi ser o novo rei. Muitos começam a questionar Deus pela escolha dele. Começa agora uma contenda dentro da casa, porque não querem aceitar Davi como ungido. Não querem que Davi seja rei a mandar de Deus. E começa a menosprezar o menino, a excluir o menino. O seu pai até mesmo fica indignado, porque o profeta desceu o azeite, o óleo na cabeça do menor. E ele contava, acreditava que quem ia ser escolhido era o maior, era o primogênito. Mas Deus, ele escolhe o pequeno, o caçula. Deus ainda escolhe o menor da casa para reinar. Os seus irmãos, um belo dia, eles vão trabalhar no exército do rei Saul. Davi volta a pastorear. Davi volta a tomar conta das ovelhas do seu pai. Um belo dia, Davi, ele chega na casa do pai dele. Ele vai chegar na casa do seu pai está preparando pães, queijo, leite, para Davi levar para os seus irmãos e ver como é que os seus irmãos estão, se estão bem, lá no exército do rei Saul, lá no exército de Israel. Davi se prontifica, pega os pães, pega os queijos, pega o leite, deixa as ovelhas com os seus criados e vai até o exército de Israel, aonde os seus irmãos estão. Chegando ali, ele vai entregar os pães, os queijos, os leite. Ele vai ver os seus irmãos, ele se alegra porque ele vê todos bem. Seus irmãos logo olham para ele, já começa a pequena murmuração.
Os seus irmãos logo olham para ele, já começam a julgar, já começam a apontar. A presença do menino Davi já está incomodando os seus irmãos ali. E Davi começa a ouvir algo que chama a atenção nele. Porque o povo de Deus, o exército de Deus, o exército que Saul está liderando, ele começou a sofrer afrontas. O inimigo filisteu veio afrontar ele. E Saul não sabe quem pode ir para a guerra, porque no meio do seu exército não tem ninguém capacitado, com coragem, para ir lutar com o filisteu, porque o filisteu, ele tem um homem de quase 2,5 metros de altura, afrontando o exército de Deus, e ninguém quer lutar com esse homem, esse gigante. Teme. Muito se esconde. Abner não quer ir. Abinadab não vai. Entre tantos outros não querem se dispor para lutar com o gigante, mano a mano, pessoalmente. Enfrentar o gigante cara a cara, ninguém quer lutar. E Davi começa a ouvir que o rei irá beneficiar, honrar, atribuir, dar honras àquele que vencer aquele gigante que está afrontando o exército do Deus vivo. Davi ouve. E Davi pergunta para os seus irmãos indignados com ele, os seus irmãos incomodados com ele, os seus irmãos enfurecidos com ele, não querem dar resposta para ele. E ele vai dizer: o que eu fiz de errado? Se só estou perguntando uma pergunta, agora ninguém pode responder. E se dispõe um para falar, olha, o rei irá honrar. O que venceu o gigante, que matar o gigante, o rei irá conceder, dará a filha dele em casamento. O rei irá deixar todos os seus familiares, a sua família, isenta de imposto. Davi, quando ouve essas palavras, Davi ele vai se prontificar e vai dizer: eu vou enfrentar esse gigante que está assolando o exército do Deus vivo. Eu irei e vencerei, e o nome do Senhor será glorificado. O Senhor irá me dar a vitória. E leva o menino até Saul. Saul, quando olha para o menino, Saul olha para o menino abaixado na cabeça, porque a Bíblia diz que Saul ele era maior que todos os judeus, do ombro para cima. Ele era o maior, então ele era alto, grande. Então ele vai se curvar para olhar o menino Davi que está lá embaixo. E ele vai dizer: Davi, moço, você não pode lutar com aquele gigante. Eu até entendo a sua coragem, a sua ousadia. Eu até entendo você que quer ficar livre de imposto, que quer se casar. Mas você não pode lutar com aquele gigante, porque aquele gigante tem quase 2,5 metros de altura. E você não sabe manusear espadas, escudos, armaduras. Eu te agradeço. E Davi começa logo a dizer: não, ó rei, fique tranquilo. Eu sou pastor de ovelha e conheço muito bem que quando o inimigo veio para tentar roubar, tragar, destruir uma das ovelhas a qual eu sou pastor e tomo conta, veio o urso e tentou tragar a ovelha. E eu peguei aquele urso e matei ele.
Noutra hora veio um leão querer roubar uma das ovelhas do pasto, do aprisco, a qual eu sou responsável. E eu peguei aquele leão e matei. Não acreditaram no testemunho do menino, não acreditaram na palavra do menino, talvez não estão te dando nada, estão olhando para você, você está falando, contando seu testemunho, ninguém está reconhecendo, não estão dando crédito no testemunho, agora está saindo da sua boca que você sofreu, que você venceu, que você até mesmo aí suportou. Saul ouve essas palavras, olha para o menino e diz: se você está disposto a enfrentar o gigante, veste a minha armadura nele, põe meu capacete nele, dá o meu escudo para ele, põe a espada na mão dele. Quando colocar as vestes do rei de batalha em Davi, Davi não suportou o peso da armadura. Davi não suportou o peso do capacete, a espada. Tiraram a armadura do menino e o menino disse: não, eu vou lutar com aquele gigante sem nada, eu vou em nome do Senhor. E o Senhor me dá a vitória. Davi, quando ele chega diante do vale, onde o gigante está acampado com o exército filisteu, 40 dias ali gritando, zombando, xingando o exército, Deus viu. Davi chega nesse vale, o vale da batalha. O gigante olha para ele e começa a dar risada e debochar do menino. O gigante olha para ele e Davi olha para o gigante e o gigante começa a zombar do menino, mas o menino está pouco me lixando com o gigante. O menino está pouco se importando com o tamanho de gigante, com a aparência do gigante, com a espada, com a lança, com o escudo na mão do gigante. Davi ele vai pegar pedrinhas que estão aí na sua alforje e ele vai começar a enfrentar aquele gigante. O gigante vem a ele com palavras e Davi sai a encontro do gigante no nome do Senhor. Davi pega a pedrinha, põe na sua funda, começa a girar, todos estão olhando para ver o que vai acontecer ali. Davi atira a sua pedra, a pedra atinge o gigante tomba na terra. O exército, Deus vivo, está olhando de boca aberta, estão pasmados, porque o menino conseguiu derrubar o gigante com uma pedrada. Davi corre até o gigante. Davi pega a sua espada, pega a espada daquele gigante e corta a cabeça dele e traz a cabeça dele como um troféu. Como um troféu diante do exército do Deus vivo, do Deus, do Senhor dos exércitos, do exército do rei Saul. Como um troféu, e chega: eu matei o gigante porque o Senhor me deu a vitória. Aquele gigante que afrontava o exército de Deus vivo, o Senhor entregou ele nas minhas mãos, assim como entregou o urso, assim como ele entregou o leão. E o nome do Senhor foi glorificado. Davi vence o gigante. Davi agora começa agora o reinado de Davi acontecer na vida dele. Aquele que prometeu um dia na casa, naquela mesa profética que o profeta entregou a unção e o Espírito de Deus vivo sobre a vida dele. O reinado desse menino agora começa a crescer. O reinado desse menino começa agora a ganhar proporções
ganhando crescimento, ganhando proporções, vai atrair inveja, vai atrair ira, vai atrair perseguição. Muitos irão querer renunciar agora, Davi. Davi agora ele começa a correr risco. Falei para você que está nos vendo, nos visualizando, que a unção, ela vem com a perseguição. Davi agora ele começa a correr risco de quem, apóstolo? Ele começa a correr risco daqueles que estão perto de Saul. Abner já não começa a aceitá-lo, Davi. Outros já não começam a aceitar Davi. A presença daquele menino, daquele exército já começa a incomodar. Por quê? Porque Davi agora, ele virou escudeiro do rei. O rei tem ele em grande estima. Os seus irmãos, os irmãos de Davi que estão ali, querem denunciar ele. Quer denunciar esse menino que foi ungido novo rei. Os irmãos dele sabem que ele é o novo rei de Israel. É o novo chamado de Deus. É o novo sonho de Deus na terra. É segundo o coração de Deus. E ele quer agora denunciar o menino. Agora esse menino começa a correr risco. Por quê? Porque traiu inveja. Porque atraiu ódio. Porque atraiu o quê? Perseguição. Porque agora ele é o novo rei de Israel. Ordenado por Deus, escolhido por Deus, eleito por Deus para governar. Eu e você que temos um chamado e uma chamada de Deus, que fomos ungidos, que fomos consagrados, escolhidos a dedo por Deus, nós agora estamos correndo risco. Por quê? Porque muitos querem reinar, muitos querem sentar na cadeira do reinado, mas não é escolhido por Deus. E aí que começa uma batalha muito grande ali dentro do exército de Deus, porque agora até mesmo Saul vai descobrir que ele é ungido por Deus, que ele esteve com Samuel na mesa, que Samuel o ungiu e escolheu para reinar, para ser sucessor de Saul. Saul agora começa a perseguir aquele que lutou com o gigante e venceu. Saul agora quer matar aquele que deu a vitória um dia para o povo que estava sendo afrontado. Saul agora desencadeia a perseguição contra o ungido de Deus, contra o escolhido de Deus, o nomeado por Deus, o chamado por Deus, porque não quer deixar ele reinar. Saul agora fica com inveja e com ira. Saul agora quer armar emboscada e acabar com a vida de Davi. Davi agora tem que fugir, tem que viver foragido. Davi agora é um fugitivo que vai se esconder em caverna, que ele vai entrar no exército inimigo, vai dar como louco para fugir da inveja de Saul. Eu e você que temos um grande chamado, que somos promessas, que o Senhor nos prometeu a vitória um dia, que nos prometeu um ministério um dia, nós sempre iremos ter que viver fugindo, como Davi. É aí que muitos não entendem esta história, esta passagem. Para Davi chegar lá, ele teve que fugir e se esconder. Para Davi chegar lá, que a presença de Deus na vida dele